muitos falam que não são nem teologicamente, nem historicamente informados. Vocês são ignorantes que a pior coisa que existe no mundo é pensar que você conhece quando você não conhece. E palpitar que você tem razão. Isso é pior. Então, o São Lucas Evangelista, como nós falamos, grego, iconógrafo e também médico, acompanhou o Cristo. Muitos falam como ele escreveu o Evangelho de Cristo, quando ele não sabia onde estava o Cristo, ele não vivia com Cristo, vivia com os apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. São enganados. Não observaram o Evangelho aos Emaús, 3 dias após a ressurreição de Cristo. Aí está escrito: o Cleopas, que era parente de Cristo, e o Lucas estavam em um caminho por um vilarejo que o nome dele é Emaús, 10 quilômetros do lado de Jerusalém. Nem isso sabia a maioria das pessoas. Está escrito no Evangelho. E aproximou uma pessoa e acompanhou no caminho eles e revelou o Cristo. Após, quando ele partiu o pão, e eles fazendo o Cristo que não sabia que aconteceu nos últimos momentos em Jerusalém, como você vive 3 dias, ele ressuscitou, e a notícia que todo mundo sabe, só nós não sabemos e ignoramos. Quando nós queremos escapar do pecado, cobrir o pecado. Então, o Lucas é uma pessoa fundamental para espalhar em todo o mundo. Ele escreveu porque ele é a viva testemunha da ressurreição, e após a ressurreição, a convivência com ele na casa dele, do Cleopas. Queridos irmãos, hoje ele relatou uma perícope que o nosso Senhor Jesus Cristo revelou. E cada um de nós que fala que é cristão, mas a maioria dos cristãos são pagãos. A maioria dos cristãos não seguem o cristianismo. Fugem do cristianismo, que coloca a nós em uma situação delicada. Ou você é, ou você não é. Meio termo no cristianismo não existe. Não existe. E se existe e nós pensamos que nós praticamos o cristianismo, enganamos nós mesmos e blasfemamos contra Deus. E por quê? Ele deu uma icona que pegou na natureza, o Cristo, e colocou cada um de nós em uma das partes que ele fala. Saiu para semear o semeador a semente. Olha que beleza. Ele pegou a iconia, o fato, pelos agricultores, que em outubro
na Grécia e no Mediterrâneo, nós semeamos as sementes. Soja, trigo, é a época. E ele falou, o semeador espalhou, porque na época não existia máquinas, certo? E espalhou com a mão dele as sementes. E explicou tintim por tintim tudo. Quem é as sementes que espalhou o semeador? O semeador quem é? O Cristo. Espalhou as sementes que é? A palavra de Deus. Em que terras? Aqui é o problema. Em terra que caiu na beira da lua, onde não tem terra firme, terra fértil. E aí, sementes tentaram se evoluir, mas não era possível. E apagaram. E por quê? Porque a terra não era boa. Tinha mais pedras e terra. Então, não cresce uma planta em uma terra que não é adequada. Outra semente caiu entre as espinhos, que o nome é zizame. Aqueles que conhecem a biologia, a fitologia e tudo isso, sabem o que significa zizame? Ele pega toda a camada, toda a vida da planta, e a planta não. São aqueles que convivem com pessoas na vida deles que são mais mundanos. Aquele que fala para as pessoas, você vai na igreja? Isso é do século retrasado. Você acredita em Deus quando qualquer um não acredita em Deus, não acredita em próprio mesmo, em ele mesmo. Olha dentro de você para ver se existe Deus ou não. A nomotéria da demiurgia, a nomotéria da natureza. Quem criou o seu cérebro? Quem criou a circulação do seu sangue? Você mesmo? O seu pai? A sua mãe? Quem? Ele deu a nomotéria para que cada momento adentro de nós funciona tintim por tintim. Se não funcionar, se um desvio, uma dificuldade acontece com você, você não existe. Você morre. Segundos. E ele conserva, porque te ama, a sua vida. Ele que faz tudo para você existir, se arrepender dos pecados e glorificar Ele. O mínimo que nós podemos fazer. Queridos irmãos, outra semente, Cristo falou, caiu em uma terra que não era adequada, mas tinha um pouco uma camada de terra boa que cresceu. São aqueles que entram, louvam Deus, Cristo, a Virgem Maria e todos os santos que nos beneficiam, crescem. Mas quando vem as tempestades, os problemas, quando vem as coisas que o Satanás faz para nós não acreditarmos, eles caem nesses lábios do Satanás e blasfemam e se afastam de Deus. Então, morrem. A maioria das pessoas morrem. Morrem espiritualmente, que é a pior coisa.
Se morremos, vamos morrer somaticamente só uma vez. Mas, diariamente, muitas pessoas morrem psiquicamente. O medo é de Satanás. As dificuldades não é fruto de Deus. Fruto de Deus é o amor, o respeito, o carinho, o progresso, a salvação. Fruto de Satanás é a confusão. Quando você não sabe o que fazer. Quando você entra no desespero por um acontecimento e você tem que procurar a bênção de Deus e entregar o seu sono, a sua alma, a sua psique para Ele. Então, Ele colocou Cristo com uma clareza, com uma sabedoria. Cada um de nós pertencemos em uma parte que Ele falou. E afinal de contas, Ele falou no final. Sementes que caíram na terra fértil. Boa terra, onde tem todos esses produtos para alimentar a semente, para alimentar a palavra de Deus, que é as almas, a boa terra estas. Aquelas que agradecem a benevolência de Deus. Aquelas que agradecem por todo que o apóstolo Paulo falou que eles têm. Um pouco e um mais. Aqueles que olham os olhos de Cristo crucificado e agradecem, porque Ele se sacrificou para salvar a nós. Aqueles que oram com os ajoelhados e com lágrimas, pedindo para Deus beneficiar essas terras, essas almas que têm essas virtudes, são a boa terra. Ojalá que nessa análise, no quadro que o nosso Deus nos falou, nós somos exatamente aquela terra boa que há dentro de nós temos a vontade de fazer filantropia, fazer o que Ele nos falou. Quando vocês oram, quando vocês estão em aflito, quando vocês beneficiam, quando vocês têm misericórdia e filantropia, eu estou aqui entre vocês.